Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Precisamos muito da sua ajuda, então acompanhe a programação da TV Kefas e também se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. E no Kefas Entrevista de hoje nós vamos falar sobre a escolinha de futsal para crianças, que é realizada no Clube Filadélfia, e também sobre as crianças no esporte. Para esse bate-papo, nós estaremos recebendo o Nelson Tavares, ele que é instrutor de futsal. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui, falar um pouco sobre essa modalidade de futsal e estamos aí para estar atendendo os pedidos aí e as perguntas. Nelson, vamos começar falando então um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, sua carreira também no esporte. Então, a carreira minha no esporte eu iniciei, com 11 anos de idade, jogando pelo Copivale e na Vale. E aí foi onde eu inseri a minha carreira no Filadélfia, com praticamente 12 anos de idade. Joguei nas categorias de base do clube, infante, juvenil, e até chegar ao adulto. No adulto nós somos campeão mineiro, jogando pelo Filadélfia. E eu tive a oportunidade de ser convocado para a seleção mineira, representar a nosso estado, Minas Gerais, no Campeonato Brasileiro de Seleções. A gente ficou em quarto lugar. E aí foi até onde eu tive uma lesão muito séria no pubis e fiquei 9 meses sem jogar, mas isso faz parte do esporte. E logo em seguida eu tive a oportunidade de jogar profissionalmente futebol de campo. Fui para o Democrata, iniciei jogando pelo Democrata. E aí no ano de 1996 e 97 joguei no Vitória da Bahia, Aí, onde eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores lá, como Bebeto, Petkovic, Túlio, Zé Carlos, goleiro do Flamengo. Então assim, é uma trajetória bacana, uma experiência boa que eu tive no futebol, tanto no futsal como no futebol de campo. E aí foi onde o meu último jogo profissional foi pela Caldense. Joguei na Caldense, no Mojimirim, interior de São Paulo, no ABC de Natal. A última equipe que eu joguei, meu último jogo profissional, foi pelo Caldense de Poços de Caldas. E aí foi onde eu retornei para o Clube Filadélfia em 2003 e estou lá até hoje, agora, nessa sequência na escolinha. Há 19 anos na frente da escolinha, então foi mais ou menos essa trajetória toda minha aí na parte esportiva aí do futebol na minha carreira. Nelson, e qual que é o objetivo da escolinha de futsal para crianças? O objetivo, são várias situações, Igual lá a gente tem procuras para o menino estar fazendo uma atividade física, para poder não ficar saído da hereditariedade, de ficar sedentário. E aí a gente tem outras situações por ordem médica e até aqueles que vão lá, os pais, por aquele sonho da criança que tem aquele sonho de ser um dia um jogador de futebol. Então a gente tem várias situações e isso é muito importante, a gente está fazendo esse trabalho com eles lá, que a gente vê como que é o desenvolvimento deles no passado do tempo. E qual que é a faixa etária dessas crianças? Hoje eu trabalho lá na faixa etária de 4 a 13 anos, modalidades nessa faixa etária. E aí a gente está lá sempre procurando passar para eles um pouco da experiência que a gente teve como atleta e como acadêmico. Nelson, qual que é o segredo, então, para ensinar futebol, ensinar esporte para crianças dessa faixa etária? A gente tem, cada professor, cada instrutor tem seu sistema de trabalho e meu trabalho eu procuro sempre estar cobrando muita disciplina, seriedade no treinamento, para que a criança consiga desenvolver os fundamentos que a gente passa para ele estar sempre evoluindo. Então, assim, eu trabalho muito sério com essa regras, com disciplina, e aí a gente sabe como é que é lidar com criança, dificuldade, sempre tem aqueles mais fáceis de estar lidando, tem aqueles mais difíceis de estar acompanhando os tipos de treinamento, que cada um tem a sua individualidade. Então, assim, a gente fica feliz que a gente vai vendo o desenvolvimento de cada atleta, mesmo aqueles que têm essa dificuldade, aí a gente vê a evolução. Alguns evoluem mais rápido, outros mais lento, mas a gente fica muito feliz e grato pelo desenvolvimento de cada um. E qual que é o tipo de treinamento? Como que é o treinamento dessas crianças? Então, o treinamento a gente procura, sempre a primeira parte do treino, a gente procura estar trabalhando sempre algum fundamento com eles, de finalização, de toque, de passe, de condução, drible, a
trabalhando na lateralidade. Então, assim, a gente sempre faz essa parte primeiro de fundamento e logo em seguida a gente faz o coletivo, né, que é o jogo entre eles, porque se não fizer o jogo, eles acabam, né, desanimando, que o negócio deles é ir lá jogar, ter jogo. Às vezes a gente faz o fundamento com eles, eles até criticam, tipo, vai ter só fundamento, então assim, mas essa parte do fundamento é fundamental para esse desenvolvimento deles. E como que você avalia as crianças que treinam com você hoje, o aprendizado dessas crianças, Nelson? Não, a gente fica muito feliz, igual agora recente, né? A gente terminou o nosso torneiozinho interno e a gente vê, durante o torneio, como que os jogos são bem disputados e a gente vê a evolução. Então, assim, a gente fica muito feliz, igual a gente vê alguns pais vindo conversar com a gente, agradecendo como o filho dele desenvolveu, né? Não só tecnicamente, taticamente, como assim, de entrosamento, de ficar mais solto, de conversar mais com outros colegas. Tem aluno que chega lá, o menino pacato, não conversa com ninguém, e aí você vê o desenvolvimento dele com esse tempo de treinamento, que ele vai socializando, ele vai interagindo com outros coleguinhas. Então, assim, isso é muito grato, a gente fica muito feliz com isso. E como que você lida, como que é essa relação sua com os pais também dos alunos, que é fundamental? Então, a gente sempre tem aqueles pais que a gente conversa mais, que a gente conhece, né? De estar talvez dia a dia lá no clube, né? De jogar uma bola junto, essas coisas assim, né? E alguns pais que sempre procuram a gente para pegar alguma informação, conversar, né? Passar alguma coisa para a gente, que é importante a gente ter esse feedback dos pais em questão até de parte, né? Dentro de casa, que tem menino que não gosta de alimentar, eles conversam com a gente, que a gente é um espelho para eles, né? Então a gente é um exemplo e eles seguem a gente. Então isso é muito bacana, essa parte, né? Os pais vêm pedir a gente, para a gente conversar com o filho, porque o menino não alimenta, a gente, se você não alimentar, você não vai jogar futebol. Então assim, a gente vê essa interação entre a gente, eu, professor e pai. Então assim, é muito bom e é importante a gente, né, lidar com isso aí. Nelson, nós vamos fazer uma pausa, porque essa entrevista vai a um breve intervalo. O Nelson continua aqui conosco. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre a escolinha infantil de futsal. Não saia daí, porque voltamos em instantes. Na evangelização e nos sacramentos, a Igreja alimenta a vida espiritual do povo de Deus. Na caridade, promove a vida com assistência material aos pobres e necessitados. É nosso dízimo transformado em vida. É a porção de vida ofertada no dízimo que nos dá a alegria da participação. É essa alegria que deve motivar-nos a contribuir para que o milagre aconteça. Fazendo o que Jesus nos pede, enchei as talhas de água. Seja você também um dizimista. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7h da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Kefas Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre a escolinha infantil de futsal do Clube Filadélfia e também sobre as crianças no esporte. Para esse bate-papo, nós estamos recebendo Nelson Tavares, ele que é instrutor de futsal. Nelson, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho agora até que ponto o ensinamento de uma prática esportiva ela ajuda na formação como ser humano de uma criança. Então, é importante a prática esportiva, não só, né, o futsal, como a prática esportiva no geral. Isso ajuda muito, né, no desenvolvimento da criança psicologicamente, questão de lidar, né, com o dia que a gente precisa de dia a dia a gente ter, né, trabalhar a coordenação motora. Né? Então, tudo isso é muito importante, essa prática esportiva. O sedentarismo faz bem para a saúde, que está desenvolvendo, né? Fazendo atividade física. Então, assim, qualquer modalidade esportiva sempre é bem-vinda e faz bem para a saúde. E no caso da saúde física das crianças, qual que são os maiores benefícios? Então, o benefício é o sedentarismo, né? Que muitas crianças hoje, com essa pandemia, principalmente, que a gente passou, né? Momentos difíceis aí, o menino ficar dentro de casa só no celular ali e
só comendo, bebendo, engordando, e isso faz bem para a saúde em questão de, né, obesidade, a psicológico. Então, todos esses benefícios é muito importante a prática da atividade física. Não, se é trabalhado com essas crianças também o instinto de competição, o saber, né, perder, saber ganhar? Sim, a gente trabalha, né, igual lá no clube, a gente faz 2 torneios por ano. E durante os jogos a gente conversa muito com eles, principalmente antes da partida, a gente reúne, a gente explica a eles que ali vocês estão divertindo, vocês estão brincando, são 3 resultados que podem acontecer na partida, que é o empate, a derrota, a vitória, e faz parte. Então, assim, a gente vê alguns meninos, na hora que eu começo a falar isso, eles já vêm, tio, a gente sabe que a gente pode ganhar ou perder, então assim, a gente vê como é que eles alguns, né, já levam isso e aprendem. Outros, igual a gente fica até meio triste, que a gente vê o campeonato, acaba o jogo, o time perde, aí o menino chora, então assim, mas a gente vê muito como que eles desenvolvem. Esse que chorava já começou, né, pegou, e no próximo já não chorou, então assim, é muito importante que eles vão aprendendo a lidar com isso, com a derrota, com a vitória, e isso é muito bom, porque não só no esporte, tanto na vida pessoal, na nossa vida no geral, a gente vai ganhar, vai perder, e a gente vai ter que saber lidar com isso. Nelson, e como estão hoje pessoas, crianças, né, que já passaram por você na escolinha de futsal? Você ainda tem esse contato? Como essas pessoas estão hoje? Olha só, é bacana demais essa situação. A gente tem, né, os alunos que a gente vê, foi ali que começou comigo com 4 anos de idade, hoje passa por mim, que é maior do que eu, que esse cara, outros a gente vê que já formou, doutor. Então, assim, é muito gratificante a gente ver que a gente fez parte desse segmento na vida deles, né? Como um ser humano, como, né, ter aquela regra, disciplina. É lógico que cada um tem seu, né, seu jeito de ser, sua individualidade, mas é muito gratificante a gente ver até atletas que a gente foi aluno nosso, hoje está jogando, né, no time fora né, de Valadares, no Atlético, no Santos, né, no Avaí. Então, assim, a gente fica muito grato ver os meninos, né, tendo a sua formação e seguindo a vida deles assim com sucesso. Nelson, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter vindo aqui trazer esse assunto tão bacana para a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? É muito importante a gente estar passando isso aí para a nossa comunidade e eu agradeço mais uma vez aí, sempre estiver disponível, estou disponível para poder estar participando com vocês. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajudar nas nossas obras de evangelização. Uma boa noite para você, até o próximo programa.